Bom dia a todos. Bom dia, paz do Senhor, para quem tem a paz. Enfim, eu vou estar hoje mais uma vez trazendo a meditação da Palavra de Deus, certo? E vou logo avisando, né, que alguém pode até dizer minha cara parece uma cara de velório, mas na realidade, não teria como estar tão feliz com os acontecimentos que estão acontecendo no nosso país, né? No caso, o Brasil é uma tragédia atrás da outra e podemos dizer que estamos de luto, né? De luto pelos acontecimentos trágicos que têm acontecido nesse país. E, enfim, o texto também vai falar um pouco sobre velório, né? Sobre morte. Mas há algo interessante que eu vou trazer para você nesse dia, nessa manhã, sobre a palavra de Deus, né? Então, que você possa estar atento, possa tirar uns minutos da sua atenção, né? Para você entender o que é que Deus tem para falar para você nesse dia, certo? Então, vamos lá. Se você está de posse de uma Bíblia, está na sua casa, tem acesso a uma Bíblia, eu peço que você pegue aí, né? Que você possa abrir comigo, para que não fique só nas minhas palavras, para que você veja o que Deus tem para falar para você nessa manhã, certo? A palavra se encontra em João, no Evangelho de São João, capítulo 11. É uma passagem bem conhecida, certo? A palavra de Deus. Talvez não sei por você, mas é uma passagem bem conhecida, né? E eu vou estar lendo aqui alguns textos separadamente para que você possa pegar da melhor forma possível o que eu quero passar nessa manhã. Capítulo 11 de João. Diz assim a palavra: imutável, inerrante, infalível de Deus, que ainda que muitos creiam, ela não vai mudar. Ainda que tenha outros livros que inspirem-se nessa palavra, né? Mas ela é imutável, né? Ela é imutável e é única. Evangelho de João, capítulo 11, diz assim o verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, é bom que se diga isso, e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os três, para que alguém não possa dizer o que eu vou enfatizar já para vocês. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Eu quero parar aqui no versículo 7, certo? E quero passar para um outro versículo, que se vai se encontrar ainda no texto, certo? Eu queria parar aqui, para abrir um parênteses. Quando Jesus descobriu, como você viu aqui, né, que o amigo Lázaro se encontrava enfermo, né, ele percebeu a tristeza e a preocupação das suas irmãs, no caso, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. E mesmo sabendo que ele se encontrava enfermo, Jesus ainda ficou 2 dias na mesma cidade, no mesmo lugar, que no caso a distância era de mais ou menos 15 estádios de um lugar para o outro. Eu acho que é equivalente a 12 quilômetros, mais ou menos isso, de um lugar para o outro.
E assim, Jesus, ele após saber disso, ainda ficou, né? Não se moveu, não saiu para canto nenhum, ficou no mesmo lugar, na mesma cidade. Né? E no decorrer do texto, Jesus fala para os seus discípulos que precisa voltar porque Lázaro está morto. Né? E foi que avisou para ele. Ele já sabia. Né? Ainda que tivessem avisado, ele como Deus, que no caso era 100% homem e 100% Deus, já sabia que Lázaro estava morto. Né? E deixa eu ver aqui o texto que fala mais precisamente. No 14 ele diz que Lázaro está morto. No 17 ele diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. No 19 diz que muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta refuta e diz: mas eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia, onde todos vão ressuscitar. Mas Jesus não estava se referindo a isso. Jesus estava falando da ressurreição, do caso do operar de Deus, do milagre que o Senhor poderia operar na vida dele, se assim ela cresce. Né? E quando ele disse tudo, né, tudo é possível se crer, né? E aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus citou esses textos para que ela entendesse, para que ela cresce, né? E que Ele é poderoso, né? Que Deus é poderoso. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem garante? Quem garante, né? Às vezes as pessoas acham que é do nosso jeito, né? Que é da maneira que a gente pensa, que Deus vai agir, da maneira que a gente planeja. E não é assim o agir de Deus, né? Como eles acharam, né, que Jesus, ao saber que ele estava enfermo, fosse de imediato. Né? É natural para quem ama alguém saber que um familiar, um parente, um amigo está muito enfermo. Alguém de prontidão vai lá, ainda mais sendo Jesus, né? Elas imaginavam que ele fosse, né, visitá-lo, fosse orar, ou fosse curá-lo, né? Que é o que Jesus fazia, o que ele faz. Então elas pensavam isso, né? Mas Jesus, ele não está aqui para fazer o nosso gosto, é isso que você entenda, a nossa vontade, está para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Né? Ele veio, né? E a sua palavra diz que ele faz a vontade do Pai, né? Estava para fazer a vontade do Pai, está para fazer a sua vontade, não fazer os caprichos do ser humano. E alguém poderia aqui estar dizendo, trazendo para nós humanos, né? Que coisa, que pessoa, né? Ingrata, né? Como é que a pessoa sabe que a pessoa está doente, não vai visitar? Porque tudo é no propósito de Deus, tudo é dentro da vontade do Senhor. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não é quando a gente quer. Né? Alguém poderia ser aqui dizer ou criticar Jesus, está rindo para nosso tempo de hoje, para alguém aqui, que Jesus foi muito injusto, né? Faltou-lhe amor, é aquela linguagem das pessoas hoje, né? Costumo dizer. A pessoa não teve amor, né? A pessoa não tinha amor. Como é que a pessoa sabe e pode curar a pessoa, ainda passa 2 dias, né? E lá Marta, na sua angústia, disse: se eu estivesse aqui, culpa sua, né? Em outras palavras, culpa sua. Se o senhor estivesse aqui, né? A Bíblia não diz isso, eu imagino. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, de certa forma, a culpa foi sua. Né? Você teve culpa, né? Porque não evitou a morte dele, né? Mas as pessoas têm que entender que há um propósito de Deus em todas as coisas, até na morte de alguém. Alguém pode dizer: mas ninguém nasceu para semente, todos nós temos que morrer um dia. É provável que todos nós tenhamos que morrer um dia. Nem todos morrerão, né? Muitos serão ressuscitados. Mas, trazendo para o texto, Jesus no 25 diz:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disseram-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que é vir de vir ao mundo. Deixa eu adiantar aqui o texto para que eu quero falar, para que não fique mais longo do que o que já está. Aí aqui Maria no 32 diz: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora foi Maria, não mais Marta que disse a mesma coisa, né? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, né? E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. No 35, Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava, né? Os judeus aqui não foram criticar, né? Que amava e não veio, não evitou isso, né? Não é porque Jesus não ame a humanidade, não é porque falta-lhe amor pelo que está acontecendo no mundo, pelo que aconteça no mundo, que o Senhor não intervém, né? Isso não quer dizer que Deus não ame, né? Por algo acontecer de ruim na sua vida, não quer dizer que Deus não ame a humanidade, que Deus não lhe ame. Todas as coisas são permissão de Deus, né? E tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos no presente momento. Depois, no futuro, amanhã, ou tempos, né, anos, você vai entender o porquê daquilo ter acontecido, o que Deus permitiu, por que isso aconteceu na sua vida e no futuro, próximo ou distante, nós entendemos o porquê que Deus permitiu certas coisas na nossa vida. Crescimento, algo que era desnecessário no futuro. Às vezes a gente não entende porque que Deus permitiu a perda de um filho, porque que Deus permitiu que o seu filho partisse. Estava tão bem, né? Tinha tantos planos. Né? São coisas que a morte não, são coisas que a gente não entende. Né? E muitas vezes a gente não quer aceitar. Não quer aceitar porque que isso aconteceu, porque que está acontecendo, porque que Deus permitiu isso, e tudo tem um propósito. Deus permitiu que o seu próprio filho, unigênito, viesse a esse mundo ser escarnecido, ser cuspido, ser humilhado, ser chicoteado, ser pregado em uma cruz, se fazer maldição, né? Uma pessoa que nunca errou, que nunca pecou, que nossa boca não se achou engano, ele permitiu que o seu filho, o seu unigênito, viesse morrer por mim e por você. Se ele permitiu isso, é que tinha um propósito. E o propósito era de salvar a humanidade, todos aqueles que se achegarem a ele, né? Continuando o texto. E no 37 diz: e algum deles disseram: não podia ele, que abriu olhos aos cegos, e fazer também com que este não morresse? Podia. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Onde é que ela estava com a fé dela nesse momento? Será que ela achou que nesse momento Jesus vinha para visitá-lo? Uma visita comum? Não, Jesus mandou tirar a pedra porque tinha um propósito. Não era para vê-lo simplesmente. Né? E ela, Senhor, já cheira mal, ou seja, não adianta, né? Já está de 4 dias o negócio aí, então não tem muito o que fazer. Às vezes, e acontece isso na nossa vida, muitas vezes a gente esquece, né, do plano de Deus, esquece que Deus está no barco, né? Que Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E isso a gente tende a esquecer, não sei se eu posso dizer esquecer ou na hora faltar-lhe com a fé, ou na hora esquecer de que Deus pode fazer todas as coisas. E a gente tende a pensar isso, a perceber, ter essa percepção fraca
vulnerável quando a gente está passando por um momento de muita luta, de muita dor. A gente era para ser o contrário, né? Quando você está passando por muita tribulação, você era para ter mais fé, né? Sua fé era para estar mais viva. Muitas vezes acontece o oposto. Às vezes, quando você está passando por uma luta muito grande, aí você tende a pensar que Deus não está agindo, que Deus está em off, desligado do mundo. Muitas vezes, né, isso acontece quando a pessoa está passando por um momento de luta, quando na realidade nós deveríamos fazer o contrário. Nossa fé era para estar apoiada em Deus nos momentos bons e ruins. No momento de mais luta era para que nós estejamos com mais fé nele, né? Então aqui podemos dizer que ela faltou-lhe a fé lá desde o começo, né? Ali faltou-lhe a fé, imaginando que que Jesus não poderia fazer algo extraordinário após a morte, né? Só em vida. E na realidade não é do jeito que a gente pensa, né? Jesus pode fazer algo na morte também, né? Deus pode fazer coisas extraordinárias no momento que Ele quer. E aqui, né, no decorrer do texto, que eu não vou ler por ser um texto um pouco longo, todo o texto, Jesus, é um item importante, né? A Bíblia não diz por que Jesus chorou explicitamente, né? Os judeus dizem porque o amavam. Jesus, no 39, quando Jesus disse que tirai a pedra. Aí Jesus lembra a ela e diz, em outras palavras, não lembra quando eu te disse lá, que se creres verás a glória de Deus? Então chegou o momento. Ou seja, lembre-se quando eu falei que a morte, ou seja, a enfermidade dele não era para a morte, mas para a glória de Deus. Apesar de Lázaro ter morrido depois, né, com o tempo, mas ali aquela enfermidade foi verdadeiramente para a glória de Deus. Foi para que se manifestasse, acredito que seja o único caso na Bíblia que ela cita, que ela relata, que ela afirma a morte de alguém com 4 dias, né? Então foi para a glória de Deus e para que nós viéssemos perceber, acreditar que Deus ele tem poder, né? Quando eu falo de Deus, estou me referindo às 2 pessoas, às 3 pessoas da Trindade, certo? Jesus é poderoso para curar, né? Que não está só no passado, que está no presente, que está no futuro, porque ele não muda, que muda somos nós, quem muda somos as nossas atitudes, o que muda é a nossa fé, né? Que às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, é oscilante, mas a vontade de Deus não muda, né? Os seus planos, a sua palavra não muda, né? E as suas promessas também não, né? Elas se cumprem todas. E enfim, resumindo o texto todo, Jesus, no decorrer do texto, como você já deve saber, ele chamou a Lázaro, e Lázaro saiu, todo envolto em lençóis, né, enfaixado, e ali manifestou-se a glória de Deus. O que é que eu queria trazer com esse texto? Trazendo aqui, voltando aqui, recapitulando. Jesus chorou, né? Pela incredulidade, eu imagino, das pessoas, né? Porque ali houve muita incredulidade, principalmente das irmãs, daqueles que seguiam ele, por não acreditar que ele poderia fazer. Nesse Jesus veio até o sepulcro, Jesus veio onde Lázaro estava morto, é porque algo iria acontecer. Jesus não visita um velório, um defunto, simplesmente por ir a um velório. Algo tinha que acontecer. A pessoa viva ou morta. Algo tinha que acontecer onde Jesus chegava. E onde Jesus chega, algo acontece. E é isso que eu quero que você entenda. 2 coisas. Eu quero que você entenda nesse dia, nessa manhã. Que quando Deus quer operar algo na nossa vida, na vida de alguém, Ele tem um momento certo. E às vezes a pessoa diz, mas como é que pode Jesus fazer um negócio desse? A gente avisa, a gente ora e Deus ainda continua permitindo que isso aconteça, Deus não faz nada.
Já estou com 5 anos, com 10 anos e nada acontece, continua do mesmo jeito. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque ali houve, uma certa forma, uma crítica. Porque Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, não tinha, Senhor, eu estou orando, se realmente tu existisse, isso não teria acontecido. Se Deus realmente existisse, alguém poderia dizer também na época de hoje, isso não estaria acontecendo. Se Deus realmente amasse a humanidade, isso não estaria acontecendo no mundo. Se Deus realmente amasse, ou se Deus existisse, isso não aconteceria. E não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, não é no nosso querer. É importante que você entenda que todas as coisas têm um propósito debaixo do céu e é na vontade de Deus, não é na sua vontade, não é no seu tempo. Né? Uma coisa que a gente não gosta, que as pessoas não gostam, é de esperar o tempo de Deus. Né? Vivemos numa sociedade muito imediatista, ou seja, tem que acontecer no meu tempo, tem que acontecer agora, ou é agora ou não é mais, né? E as coisas não são assim, é assim que vai a carruagem, né? Quem anda a carruagem. No tempo de Deus é importante saber esperar, uma coisa que eu acho que cada dia mais a gente vê uma humanidade que não gosta de esperar, né? É importante entender isso. As coisas de Deus não é do nosso jeito, não é do nosso gosto. Temos que esperar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os nossos planos não são os planos de Deus, né? E lá em Provérbios que dos homens são os planos, mas de Deus a resposta da boca. É importante isso que você entenda nessa manhã, que você compreenda, ainda que você não queira. Né? Às vezes você não quer compreender, não quer entender que é a vontade de Deus, não na sua. É no tempo dele, não no seu tempo. Espera, né, com paciência no Senhor, espera o tempo de Deus. Continua orando, continua buscando, espera o tempo de Deus. Espera o tempo do Senhor, que no momento certo, no momento dele, vai acontecer. E outra coisa que eu queria trazer aqui para resumir é onde Jesus chega. Então, onde Jesus chega, a mudança, onde Jesus chega, a transformação, onde Jesus chega, algo tem que acontecer. Então, se ele chegou na minha vida, eu não posso continuar do mesmo jeito. Se Jesus chegou na minha vida, algo tem que mudar. E é isso que eu costumo enfatizar nos meus vídeos, né? Que tem que haver mudança. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, você não pode continuar roubando. Não pode. Se você um dia se encontrou com Jesus, se ele chegou na sua vida, você não pode continuar mentindo, se prostituindo, adulterando. Você não pode continuar idolatrando. Então, se você se encontrou com Jesus, algo tem que acontecer. E, logicamente, algo da parte de Deus vai acontecer na sua vida, se assim você deixar ele entrar no seu coração, no seu interior, no seu lar. E é isso que eu queria que você entendesse nesse dia. Eu já finalizo meu vídeo agradecendo a sua atenção, você que ficou comigo até agora, meditando. Que Jesus abençoe a sua vida imensamente. Obrigada pela sua atenção, que Deus em Cristo abençoe. Então, obrigada por estar comigo, obrigada por compartilhar, obrigada. Deixe seu comentário, alguma dúvida que você tiver a respeito do texto citado, deixe um comentário aí embaixo que eu irei ter a satisfação em responder, certo? Pode comentar, fique à vontade, ou contra, a favor, à vontade de cada um, é livre. Então, amém, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, fica na paz, tenha um ótimo dia, debaixo da graça do Senhor. Jesus está voltando, Jesus está voltando, não se esqueça disso. Ele breve vem. Jesus vem. Então, obrigado pela sua atenção, tenha um ótimo dia.